quero hoje trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração, que está lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Mas eu quero lembrar também os irmãos antes, né, reforçar aqui o convite para o nosso retiro. Vai ser, na verdade, eu passei errado para os irmãos do Videira News, vai ser dia 15 e 16, sábado e domingo. Sábado ali começa 1 hora, 2 horas e vai até domingo no outro dia. Uma chácara muito boa, tem área de lazer, né, tem campo de futebol, quadra de vôlei, vai ter um churrasco lá abençoado, amém? Quem gosta de churrasco aí, diga aleluia. Então, nós não podemos baixar o padrão, tem que ter o churrasco, igual teve no ano passado, carne boa, e vai ter gincana, festa, e muita unção de Deus, ministrações e mover do Senhor, amém? Muita comunhão e edificação, você não pode ficar de fora, e as vagas são limitadas, por isso corra e garanta a sua inscrição, em nome de Jesus. Eu também reforço o nosso convite para a nossa conferência lá em Palmas, que de fato é uma conferência abençoada e cheia de unção do Senhor. Glória a Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Quantos creem que o Senhor tem promessas para a sua vida? A Bíblia fala, irmãos, que, aliás, a Bíblia não fala, né? Mas ela tem cerca de 8.000 promessas escritas para você. É muita promessa, não é verdade? É muita promessa. E o Senhor diz: quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. O sim. Porquanto também por ele é o amém. Que quer dizer, assim seja, para a glória de Deus, por nosso intermédio. A Bíblia fala que Deus tem promessas. E as promessas de Deus já tem nelas o sim. Deus já confirmou as promessas que estão na Bíblia para você. Por isso, quando você ler na Bíblia uma promessa, saiba que aquela promessa, ela é para você. Não pergunte: essa promessa é para mim? É para o judeu? Essa promessa é para outra? Essa promessa é para quem? Não, essa promessa é para você. Você que é filho de Deus, todas as promessas que tem na palavra do Senhor, elas são para você. Tem promessas de cura na Bíblia, sim ou não? Então ela é para quem? Para você. Fala assim: para mim. Amém? Tem promessa de prosperidade na sua vida, sim ou não? Sim. Tem promessa de casamento feliz? Sim. Salmo 128. Tem promessa de filhos crescendo na presença de Deus e sendo bênção? Tem também. O que mais tem promessas do Senhor? Tem várias, tem várias. A Bíblia fala, queridos, que todas as promessas de Deus, Ele já liberou o sim para você. Então nós já temos acesso a essas promessas. Nós já temos acesso a essas bênçãos que o Senhor já liberou sobre nós. Em Efésios capítulo 1, a Bíblia fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas aí a Bíblia fala que é aonde? Nas regiões celestiais. Então nós já fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, por isso que muitos de nós ainda não vemos a bênção física aqui na terra. Mas eu vou te falar, você já é abençoado em Cristo Jesus. Você já é abençoado nas regiões celestiais. O que você tem que fazer agora? É trazer a realidade do mundo celestial, do mundo espiritual, para a sua vida aqui na terra. Por isso que lá em Romanos 4, o Senhor diz que Ele é aquele que traz a realidade, as coisas que não existem, para as coisas que existem. Ele pega aquilo que você não vê e faz você ver. Até porque a fé é a certeza de coisas que você não vê. Mas o fato de você não ver, não quer dizer que não exista na sua vida. Eu não estou vendo nesse momento saúde. Estou meio gripado, meio fanho, falando esquisito, não estou me ouvindo direito. Mas eu estou curado, amém? Porque eu ando não por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio.
E eu creio que o Senhor Jesus já levou na cruz todas as minhas enfermidades, que o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, curado. Eu sirvo ao Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, meu querido, eu tomo posse da minha cura. E hoje eu quero falar com você para você tomar posse das heranças, das promessas de Deus na sua vida. Qual que é o problema? É que muitos irmãos, eles não se sentem merecedores das bênçãos de Deus, não se sentem dignas da bênção de Deus. E de fato, se nós formos olhar, ninguém é digno, ninguém é digno por si só. Mas um dia, Jesus morreu na cruz, e houve uma substituição na cruz, lá no Calvário, e trocou de lugar conosco, e a justiça que estava em Cristo veio sobre nós. O nosso pecado foi para Ele, mas a sua justiça veio para nós. Então agora Deus não olha para você como uma pessoa que não tem mais acesso, uma pessoa que está no lado de fora. Não, agora você é filho, você é um filho amado de Deus, e você tem acesso ao Senhor. Mas muitas promessas estão escritas na Bíblia para o justo. Aí você fala, não, esse aqui é para o justo. Eu não sou justo, eu sou muito pecador, eu sou muito errado, eu sou muito falho, eu não presto para nada. Então essa promessa não é para mim. A Bíblia fala que o justo não mendigará o pão. É uma promessa de Deus, mas é uma promessa para quem? Para o justo. O justo não mendigará o pão. Aí muitos crentes lêem essa promessa e pensam, não é para mim, porque eu não sou justo. Mas eu estou aqui para te falar, Deus te justificou lá na cruz. Você sai agora do império das trevas para o reino da luz. Você sai agora de uma posição de pecador, condenado, para um justo filho de Deus. E você não é justo baseado na sua obediência, você é justo baseado na obediência de Cristo. Por isso que nós precisamos ter a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Muitos leem esse texto e está escrito dessa forma, mas eles não conseguem compreender. Porque a Bíblia fala que nós temos que trazer a obediência, a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Aí muitos acham que a mente tem que estar cativa na obediência para com Cristo. Eu tenho que obedecer ao Cristo, eu tenho que obedecer a palavra, eu tenho que ser um servo obediente, eu tenho que ser muito obediente. Ele foca nisso, mente cativa na obediência dele mesmo. Mas eu vou te falar da parte de Deus, não me ache herege. Quando você vive focado na sua obediência para com Deus, você fica atribulado. Deus nunca mandou você focar nisso. É claro, olha para cá, que a sua obediência importa, e ela vai acontecer naturalmente, porque você é filho. Filhos vão crescendo, e conforme vão crescendo, vão amadurecendo e vão obedecendo. Mas a Bíblia não manda você ficar cativo à sua obediência. A Bíblia manda você ficar cativo à obediência de Cristo. Ele obedeceu, Ele foi fiel, Ele foi justo, Ele pagou o preço, Ele foi santo, Ele é tudo que eu preciso. E quando você foca a sua mente na obediência dEle, você então começa a ter uma herança sendo vivida na sua própria vida. Amém, irmãos? Então creia que você foi justificado. Você não é mais justificado baseado na lei, você é justificado baseado na obra de Cristo. Ainda nesse livro, mas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, o apóstolo Paulo fala assim: mas vós sois dele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Ou seja, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação e Ele é a nossa redenção. Você não é redimido pela sua própria obediência, você não é santificado pelo esforço próprio, você não se torna sábio pela sua inteligência
humana. E também você não se torna justo pela sua obediência. Você é justo por causa da obediência de Cristo. Está nascendo. É ou não é verdade? Você é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Peca porque é pecador. Então você já nasce em pecado. Davi falou: em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, eu nasci no pecado. Você olha uma criança bonitinha, lindinha, né, a coisa mais fofa do mundo, mas já é um pecador. É um pezinho de pecado, que ainda não deu fruto. Mas logo, logo dá. Ele morde a mãe na hora de mamar. É ou não é verdade? 1 mês de vida está mordendo o povo. Depois ele começa a ser egoísta. É meu, tudo é meu. Você não ensina uma criança a bater. Ela aprende a natureza dela. Você não ensina uma criança a mentir, a fazer coisas erradas. Você ensina o quê? A beijar, a obedecer. Você ensina a ser uma criança correta. Porque a natureza do homem, ela é pecadora. O que você fez para herdar isso de Adão? Você só nasceu. Aí Paulo fala, da mesma forma, se você recebeu a culpa por nascer, como que você vai receber a justiça? Obedecendo? Não. Como que você recebe a justiça? Nascendo de novo. Tem como nascer 2 vezes, pastor? Jesus falou que você não vai nascer da sua mãe, mas vai nascer do Espírito. Quando você crer em Jesus, você nasce de novo. Você mata o velho homem, a velha criatura, e nasce para uma nova vida. O problema é que muitas igrejas ignoram a sua nova natureza. E eles querem impor sobre você muitas regras. Eles chamam de usos e costumes. Não pode isso, não pode aquilo, não pode o cabelo, não pode a maquiagem, não pode o brinco. O que mais que não pode? O salto só pode até 5 centímetros, depois disso é do diabo. Tem tudo isso. Se for muito fino, é do inferno. Se for plataforma grossa, pode. Começa a inventar um monte de coisa, porque eles não creem que a natureza nossa, ela foi arrancada, a natureza caída, e Deus nos colocou um coração novo. Coração novo. Por isso, meu querido, eu vou te falar algo da parte de Deus. Você, quando nasce de novo, você não quer mais viver uma vida no pecado. Você não quer mais viver uma vida fora da vontade de Deus. Você quer viver uma vida cheia de justiça. Amém? Mas você não é justo pela sua obediência. O próprio Senhor é a nossa justiça. Depois, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 9, ele diz que se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Se você for ler todo o contexto aqui, você vai perceber, né, algo antagônico. Ele faz a respeito da lei e a respeito da graça, da velha aliança e da nova aliança. E ele fala que o ministério da lei, o apóstolo Paulo, ele era muito ousado. Está falando para judeu aqui, ele chama do ministério da condenação. O que é a lei? A lei é condenação, irmãos. Quando é pregado lei na igreja, qual é o sentimento que você tem? Eu estou condenado. Eu estou condenado. A lei, ela é de Deus. A lei é justa, a lei é santa. Mas a lei não tem poder de fazer o homem justo. A lei não tem poder de santificar o homem. A lei não tem poder de salvar o homem. A lei, ela é o diagnóstico para mostrar a doença. Mas a graça, ela é o remédio. Por isso que a lei foi dada, mas a graça veio por intermédio de Jesus. João capítulo 1, verso 17. A lei foi dada, mas a graça veio. Uma coisa é mandar uma coisa lembrando, outra coisa é você mesmo ir lá e fazer. A lei condena o melhor de nós, condenou Moisés, o homem mais paciente da terra. Mas a graça justifica e perdoa o pior de nós. Por isso que a Bíblia fala que o ministério da justiça, da nova aliança, ela é muito maior, muito mais glória. Entende? Teve glória na lei? Sim ou não? Teve.
teve uma certa glória, mas muito maior será a glória da nova aliança. Na lei, quando Deus deu a lei para Moisés, a Bíblia fala que houve fogo, que houve terremoto, que houve nuvens, trovões, e até aquele momento nenhum homem tinha se perdido, nenhum homem tinha morrido. Você pode procurar na Bíblia, da saída do Egito até o Monte Sinai, não houve sequer nenhuma morte. Por quê? Tudo era pela graça de Deus, e eles não eram obedientes, eles reclamavam. O Senhor nos trouxe até aqui no Mar Vermelho para morrer, seria melhor morrer lá comendo cebolas e pepinos no Egito. Eles eram aforados, reclamavam ao Senhor. O que Deus fez? Matou eles? Não. Deus fez o quê? Abriu o Mar Vermelho. Muita graça. Mas aí Deus também, eles continuam reclamando. Estamos com fome no deserto. Deus deu o quê? Maná. Estamos com sede, vamos morrer de sede. Deus foi lá e tirou água da rocha, água da pedra, porque era tudo graça, era tudo favor de Deus. Mas em Êxodo 19 as coisas mudam, quando o homem começa a pedir para Deus abençoar eles, conforme a obediência deles. Senhor, se nós obedecermos, o Senhor nos abençoa. Depois você pode ler Êxodo 19, não vou ler porque isso nem é minha pregação ainda hoje, daqui a pouco começa a pregar, amém? Olha, já ficou preocupado, estou 2 semanas sem pregar, irmãos, posso ir até meia-noite hoje, aleluia, está até chovendo, para você ficar aqui dentro comigo, estou brincando, nenhum amém, olha só, chega para ouvir os grilos nesse lugar, aleluia, estou brincando com você, vamos terminar no horário. Então, quando os israelitas começam a considerar a sua obediência para serem abençoados, Deus entrega a lei. E no dia que Deus entrega a lei, 3.000 pessoas morrem, porque eles quebram o primeiro mandamento. Deus dá só 10 para iniciar a conversa. E o primeiro é: não farás para ti imagem ou escultura de nenhum outro Deus. Aí Moisés desce, tem o que lá? Um bezerro de ouro. Ou seja, aqueles que se gloriavam, fala tu, Moisés, com o Senhor, e tudo que ele falar nós obedeceremos. A primeira coisa que ele falou, eles quebraram. O que aconteceu? Deus mandou Moisés falar: uma tribo se levante contra outra e mate os seus irmãos. Pois aí só os levitas se levantaram e mataram 3.000 pessoas naquele lugar. 3.000 pessoas morreram. Essa é a lei, porque é o ministério da condenação. Mas na graça, depois de 50 dias, que é o mesmo tempo, eu não falei isso, mas da Páscoa, lá em Êxodo, até a lei ser entregue é 50 dias. A Páscoa é a morte do Cordeiro de Jesus, Cordeiro Pascual. Da morte do Cordeiro até a lei, 50 dias. Da crucificação de Jesus até o dia de Pentecostes, quando o Espírito desce, 50 dias. E no dia que o Espírito desce, 3.000 pessoas nascem de novo para a glória de Deus. Na lei da condenação, 3.000 morrem, mas no Espírito da vida, no ministério da justiça, 3.000 pessoas nascem de novo. Meu Deus, como que alguém quer morar no Monte Sinai? Eu quero ir para o Monte Sião, amém, irmãos? Eu quero me mudar como o Senhor mudou, da lei para a graça. Essa é a justiça. Estou falando tudo isso para que você entenda que você é justo, não pela sua obediência, mas pela obra de Cristo. Amém, irmãos? E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus pecou, irmãos? Não. Nem em atitude, nem em pensamento, nem em intenção do coração. Ele jamais pecou, mas ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se Jesus não pecou e se fez pecado, por que você acha que para ser justo tem que ter obras de justiça? Está me entendendo?
Então, não ache que você é justo por causa das suas obras. Não ache que você é justo por causa da sua obediência. Você é justo porque Cristo te fez justo. O dia que você nasce de novo, você se torna justo em Cristo Jesus. Quem que é justo em Cristo Jesus, diga amém. Entendeu isso? Amém? Então agora eu posso começar a minha mensagem. Josué capítulo 13, verso 1. Para que você possa tomar posse da sua herança, para que você possa conquistar tudo que tem que ser conquistado. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles saem do Egito, que simboliza o mundo, passam 40 anos no deserto, e aí Moisés morre no final, e Deus então entrega essa missão para Josué. E Josué agora lidera o povo para tomar posse da terra de Canaã. Eles começam com Jericó, depois eles vão para Ai, eles vão seguindo cidade por cidade. Mas chega um momento que Deus fala, ainda tem muita coisa para conquistar. Quando Deus, ele fala para Josué, olha, Moisés está morto. Está no capítulo 1 de Josué. Ele fala, olha, Moisés está morto, levanta-te agora, ser forte e corajoso, porque aonde pisares a planta dos seus pés, tomará por herança. Então, peraí, Deus já tinha dado a herança para o povo de Israel, tinha ou não tinha? Tinha entregado tudo, falou, essa é a terra que vocês vão conquistar. Só que Deus também mandou irem lá e tomar posse, e colocar o pé e pisar. Pés na Bíblia nos fala de tomar posse. Onde colocar a planta dos vossos pés, tomará por herança. Amém, irmãos? Me lembrei de um dia que nós fomos jantar com alguns irmãos da igreja. Aí, no estacionamento tinha um carro, acho que ele custava uns 2 milhões de reais. Aí o irmão chegou lá e ficou assim, ó, no carro, passando o pé. Falei, que é isso, irmão? Estou tomando posse. Onde colocar os pés, tomará como herança. Falei, só não pode cobiçar também o carro dos outros. Mas ele entendeu o que a Bíblia diz. Eu vou te falar algo. Deus já liberou as promessas para você. Deus já te mostrou a terra para conquistar. Mas agora você precisa tomar posse. Tomar posse. Amém? E lá em Josué, capítulo 13, verso 1. O Senhor disse para Josué, já estás velho, entrado em dias, e ainda há muitíssima terra que ficou para se possuir. Então eu não quero chegar no final da minha vida e saber que tinha muita coisa para viver com Deus e eu não vivi. Porque a vida cristã não é só você vir no domingo, ouvir uma palavra. A vida cristã não é só você entregar seu dízimo, não é só você participar de uma célula. Tem muita promessa de Deus para você tomar posse na sua vida. Tem muita vida vitoriosa para você viver ainda. Tem muitos milagres para você experimentar. Tem alguém comigo aqui hoje? Amém? Quero que você fale amém. Em nome de Jesus. Então, nunca ache que acabou. Eu já tenho 20 anos de crente, pastor. Já vivi tudo que tinha para viver. Não, não viveu. Ainda tem terra para ser conquistada. Ainda tem coisas para você viver no Senhor. Ainda tem milagres. Às vezes você acha que vai acabar com a sua vida daquele jeito. Eu estou velho, é assim mesmo, nunca vou fazer tal coisa. Não, se você crer, a sua força será como os teus dias. E quanto mais o dia passar, melhor vai ser a sua vida em nome de Jesus. Mas tem que tomar posse dessa palavra. Tem muita revelação, muita unção, muito milagre, muita paz, muita prosperidade, muita saúde, para você viver ainda na sua vida. Não se acostume com aquilo que você já tem. Sempre queira mais do Senhor na sua vida, porque Deus já liberou heranças para nós. Tem heranças liberadas, disponíveis para nós. E por que você herda algo? Porque você é filho. Quem é que é filho do Senhor? Diga amém. Você é filho. Se você é filho, você é herdeiro. E a Bíblia chega a falar que nós somos co-herdeiros com Cristo, porque Cristo também é o nosso irmão mais velho, o primogênito. Ele era o unigênito, único,
Mas depois que ele ressurge dos mortos, ele se torna o primogênito. E como filho primogênito de Deus, ele é herdeiro. E nós fomos abençoados e colocados como co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros, ou seja, tudo que Cristo recebeu de herança, nós também recebemos. Amém? Cristo é saudável, sim ou não? Então você também recebe essa herança. Que Cristo é próspero, então você também é próspero. Cristo é cheio de paz, sim ou não? Sim, então você também é cheio de paz. Cristo é cheio de alegria, claro que é. Ele é feliz, com certeza. Então você também tem essa herança para a sua vida. Você tem heranças para tomar posse, para reivindicar, só porque você é filho. O herdeiro recebe herança porque é filho. Não importa o quão bom seja o seu funcionário, ele pode saber de tudo da empresa. Quando você morrer, vai deixar a sua empresa para o seu filho. Você vai deixar a herança para os seus filhos. Porque nós não somos apenas servos, nós somos filhos. Servo recebe a recompensa, mas o filho recebe a herança. Paz, saúde, alegria, prosperidade são algumas heranças que o Senhor deixou para nós. Mas muitos não têm vivido isso. Por quê? Porque falta tomar posse, falta se apropriar. E tem uma tribo, ainda no livro de Josué, eu quero falar muito sobre o livro de Josué. Uma tribo chamada tribo de Azer. Eu sei que não é muito falado na Bíblia. Essa tribo, pouco se ouve falar nela, mas tem muito para nos ensinar. Porque Azer era um dos filhos de Jacó, e as 12 tribos de Israel apontam para a igreja. Então, se Azer é um tipo da igreja, nós temos que aprender com eles também. Amém, irmãos? E quando Deus fala para Josué, tem muita terra para conquistar ainda, a tribo de Azer estava envolvida. No capítulo 13 em diante de Josué, é só mostrando as cidades, os rios, os montes, as tribos, são vários nomes. Aí muitos até pulam essa parte porque falam, é uma parte chata da Bíblia. Mas Deus tem riquezas escondidas nesses capítulos. Todo versículo da Bíblia existe algo para nos ensinar. Amém, irmãos? Então, antes de Jacó morrer, ele fez uma reunião e chamou todos os seus filhos, Simeão, Judá, Levi, e ele começou então a liberar uma bênção para cada um dos seus filhos. E quando chegou na vez de Azer, está lá em Gênesis 49, verso 20, ele liberou uma palavra falando o seguinte: Azer, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais, ou seja, manjares de rei. Manjares de rei. Pode colocar na revista atualizada, RA, ou a ARA, né? A Bíblia fala que de Azer o pão seria abundante e haveria delícias de reis, manjares de reis. E a palavra Azer quer dizer felicidade, porque a igreja é o lugar aonde a felicidade se encontra. Amém, irmãos? Você tem que ser feliz. Você não pode ser um crente oprimido, um crente triste, abatido. Você foi chamado para ser feliz. Salmo 128 diz: feliz serás e tudo te irá bem. É uma promessa para você tomar posse. Amém? Feliz serás, tudo te irá bem. Azer fala isso, sobre felicidade, mas também diz que o pão será abundante. Nunca vai faltar pão na sua vida. Pão espiritual, que é o próprio Jesus, mas também não faltará pão natural, não faltará alimento, não faltará o mantimento, não faltará nada que você precise para sustentar as suas necessidades. Amém, irmãos? Vai ser abundante na sua vida, e mais, você vai ter delícias, manjares reais. Você vai experimentar. Eu sei que para alguns crentes isso é meio afrontoso, eu falar que você vai provar o melhor dessa terra, porque quando a gente fala isso de modo espiritual, glória a Deus,
Não falo para você que você vai ter um carro bom, uma casa boa, vai comer em bons restaurantes. Muitos ficam assim: não, pastor, isso não é espiritual. Isso não combina com o que o senhor fala na igreja. Mas eu vou te falar, a promessa é que você vai provar delícias, manjares, comida de rei. Quem crê nisso aí? Delícias reais. Eu amo comida. Crente é um povo que gosta de comer. O buffet para crente é mais caro ainda. Tá ouvindo, Jean, que vai casar esse ano? Falar que é crente, dobra o preço, porque crente come muito. Mas é uma promessa que o Senhor fez para nós. Vamos comer comida de rei. E comida de rei não é pouca. Amém, irmãos? E vai ter muito pão. Cuidado com a dieta do pão. A Bíblia manda você comer pão. E pão é muito bom, amém? Então volta para cá. Fecha o parênteses. Moisés também liberou uma palavra para a tribo de Azer. Deuteronômio, capítulo 33, verso 24. E de Azer diz: bendito seja Azer com seus filhos, agrade aos seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé, seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Olha que poderoso. Mais uma promessa para nós também. A promessa que nós vamos ter os nossos pés banhados em azeite. Azeite na Bíblia é o Espírito Santo, é a unção de Deus. Você vai ter unção para caminhar, amém, irmãos? Você vai ter unção para caminhar na presença de Deus, e os seus pés vão estar cheios do azeite do Senhor. Mas também fala do calçado, seja de ferro ou de metal o teu calçado, que também nos fala de um andar, de um caminhar, sabe, natural. Você vai ter saúde para caminhar. Você não vai terminar os seus dias num leito de hospital, amém, irmãos? Você não vai terminar os seus dias, sabe, internado. Você não vai terminar os seus dias parado. Não, você vai até o dia que o Senhor te levar saudável, com ferro, metal no seu calçado, em nome de Jesus. Ferro e metal são os elementos mais fortes que existem. Por isso, assim também será o seu calçado, cheio de ferro e de metal. E a força, a tua força, vai ser como os teus dias. Porque nós temos a tendência de ir passando os dias, nos tornando mais cansados. É ou não é verdade? Aí qualquer coisa que você faz, alguém libera a palavra falando o quê? É a idade. Você vai no médico, você fala: estou sentindo uma dor na coluna. Ele fala o quê? É a idade, é normal. Mas não é normal para você que é Azer. Você que é Azer, quanto mais o tempo passar, mais forte você vai se tornar. Amém, irmãos? Então não ache que você vai ter uma velhice doente, uma velhice cheia de problemas, e não libere essas palavras sobre você. É a idade, estou ficando velho, estou ficando esquecido, tenho que tomar gicobilô. Como é que é o nome daquela planta? Gicobilô. Era um trem, alguém lembra? Estou falando totalmente errado então. Tem que tomar um remédio, minha cabeça está ruim, é a idade. Para de falar sobre isso, porque assim como é os teus dias, assim também será a tua força. Você recebe isso? É promessa também de Deus para a sua vida. Seu caminhar, meu querido, você vai caminhar até os 90 anos, em nome de Jesus. Lá na Via Lago, com fone de ouvido, sem camisa para mostrar o muque. Aleluia. Então presta atenção. Azer tinha muitas promessas de Deus. Qual foi o problema? Qual foi o problema da tribo de Azer? Eles não tomaram posse. Não tomaram posse. Essa é a minha preocupação. É a igreja não tomar posse das suas bênçãos. É ela falar: tem promessa, eu vou comer pães de reis, manjares de reis, meu pão será abundante, eu vou ter bênçãos do Senhor. Olha, irmãos, tanto que Azer era para ser um lugar abençoado. Se você for olhar na divisão das terras, a tribo de Azer ficou com a parte mais noroeste, entre o norte e o oeste de Israel. E ali vai pegar Tiro e Sidom.
até cita o nome Tiro e Sidom, quando vai receber as terras. E Tiro e Sidom naquela época era a Nova York, a Paris, Londres. Era uma cidade rica, famosa, portuária, grande. Então essa era a cidade, já existia, pronta, que Azer ia possuir. Tanto que, agora vou abrir aqui um outro parênteses para você. No Novo Testamento, Jesus, a Bíblia menciona que ele vai uma vez para Tiro e Sidom, e partindo para Tiro e Sidom. A Bíblia não fala que ele fez muitas coisas lá, fala apenas uma coisa, que chegando lá, havia uma mulher cananeia, e essa mulher cananeia, ela pediu para ter a cura dos filhos, ou da filha, né, que estava morrendo. E resumindo aqui, porque essa não é a minha pregação, Jesus meio que humilhou ela, porque ele não gosta de hipocrisia, e ela estava fingindo ser o que ela não era, porque ela falou, Jesus, filho de Davi, e quem chamava o Messias de filho de Davi, era só judeu, e ela não era judeu, ela estava querendo se passar para o judeu, para receber a bênção do Senhor, e Deus odeia hipocrisia, você querer se passar por alguém que você não é. E aí ele fala para ela, olha, não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela fala o quê? Mas os cachorrinhos, aí ela então reconhece que ela era cachorrinho, porque cachorrinho naquela época eram os gentios, eles eram considerados cachorro para os israelitas. E ela fala, mas os cachorros, Senhor, Quírios, comem das migalhas. E aí o Senhor fala para ela, então vai, porque a tua fé já trouxe a cura. As migalhas do pão para aquela mulher cananeia curou a filha dela. Agora, qual que era a promessa de Jacó para Azer? Azer iria ter pães em abundância. E esse pão, houve o cumprimento dele nessa parte. Porque se a migalha do pão lá em Azer, Tiro e Sidom, foi capaz de curar a filha de uma gentia, que era considerado cachorro naquela época, quanto mais o pão inteiro para os filhos. Você é filho, você não é cachorro não, amém? Você é filho de Deus, e Deus não tem migalhas para você. Lá em Tiro e Sidom, que era a cidade que Azer era para ter possuído, ele não possuiu, mas o Senhor foi lá para falar, para mostrar que o pão que Jacó profetizou e abençoou a tribo de Azer, ainda estava lá disponível. Mas por que aquela mulher cananeia ainda habitava lá? Porque Azer não tomou posse. A Bíblia fala que a tribo de Azer, em Juízes capítulo 1, verso 31, conviveu com os cananeus. Olha só, Azer não expulsou, Juízes 1, 31, Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquisibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reob. Então ele não expulsou os inimigos. Chegou na casa, tinha um ladrão, pode morar aí, pode ficar aí com um quarto, eu fico aqui no outro quarto. E olha o que diz no verso 32, porém os azeritas da tribo de Azer continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. E depois, na época de Jesus, ainda tinha a mulher cananeia. Tiro e Sidom não fez parte de Israel, é da Fenícia. Até hoje essas cidades existem lá no Líbano, são cidades lindas, costeiras, mas não é de Israel, porque uma tribo não tomou posse. Era para ser de Israel, mas a tribo de Azer deixou os inimigos habitarem com eles. A Bíblia fala também em Juízes que a tribo de Azer se assentou no mar. Ela recebeu a herança. Deus falou, essa cidade é sua. Mas eles se assentaram no mar. O que isso quer dizer? Que eles foram passivos. Eles não foram lá tomar posse. Quando a gente fala para você que tem uma promessa disponível para você, qual que é a sua postura? Você se assenta e fica passivo?
ou você toma posse daquela herança para a sua vida? Hoje é dia de nós tomarmos posse de tudo o que Deus já liberou para nós. Amém, irmãos? Agora, como tomar posse da nossa herança? Volta lá para Josué. Josué capítulo 1, verso 2. O Senhor diz para Josué: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o teu povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus já deu. Mas no verso 3 ele fala: eu te dei, mas você tem que pisar a planta dos seus pés. E aonde você pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, como eu prometi a Moisés. Então entenda algo: Deus já te deu, agora você tem que pisar os pés. Deus, ele faz essas coisas. Tem que pisar para o mar se abrir, tem que pisar sem ter ponte para andar sobre as águas, tem que falar mesmo sem ver, tem que falar porque você crê, tem que liberar palavras de vida. Eu vou ser curado, eu vou ser próspero, declarando, não porque a palavra sua tem poder, mas porque a palavra de Deus tem poder. E quando Deus libera uma promessa na Bíblia, é porque você pode tomar para si. Amém, irmãos? Muitas igrejas, elas não pregam sobre algumas coisas, e aquilo que não é pregado, não é tido. Igrejas que não pregam sobre cura, não tem cura nelas. São nascidos de novo, são prósperos, são abençoados, mas não tem cura. Quando você não ouve a promessa, você não tem fé para reivindicá-la. Igrejas que não pregam sobre prosperidade, a maioria dos irmãos vão ser pobres. Por quê? Porque eles não têm fé para reivindicar aquilo que eles não conhecem. Por isso o Senhor fala: toda a terra eu já dei para os seus filhos, os filhos de Israel. Está aqui, tudo é vosso, tudo de vocês. Então a primeira coisa é ter o conhecimento, é saber aonde você tem, o que você tem, aonde você pode pisar. E o próximo passo é pisar a planta dos vossos pés. Amém, irmãos? E depois o Senhor fala para Josué: ser forte e corajoso, porque só pode tomar posse da terra quem é forte e corajoso. E aqui eu volto a falar de novo: essa força, essa coragem não tem a ver com você, com sua performance, com aquilo que você pode fazer. Essa força e coragem, ela vem do Espírito Santo de Deus. Qual que é o contrário de coragem? Medo. Muitos crentes não tomam posse das suas promessas, porque têm medo. Vivem atribulados, vivem angustiados, vivem atormentados no seu espírito. A Bíblia diz em Provérbios 14:30, que o ânimo sereno, algumas traduções falam que o coração tranquilo traz vida para o corpo. Pessoas atribuladas morrem mais cedo. Pessoas atribuladas ficam tão estressadas, tão angustiadas, que não têm vida, não conseguem sorrir, não conseguem se animar, mesmo na tribulação. Aprenda a dizer para o seu coração: não turbe o meu coração, não se turbe, porque também é uma promessa de Deus para nós, em João 14, não se turbe o vosso coração, a minha paz, o Senhor disse, eu vos deixo. Não deixe como o mundo a dá, porque o mundo, ele para ter paz tem que ter dinheiro, tem que ter saúde, tem que ter coisas boas na vida dele, aí ele tem paz. Mas se no mundo perde o dinheiro, perde a paz. Se no mundo perde a saúde, perde a paz. Mas eu quero te falar, aqui não, com Deus, mesmo no leito de hospital, você está crendo e confessando até o fim que você é curado e cheio de paz no seu interior. Essa é a nossa parte, irmãos. Para possuir a terra, tem que ter paz, tem que ter tranquilidade no espírito. O mundo pode estar caindo, caiu 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou em paz,
estou tranquilo, eu sei que o Senhor é o meu guarda, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele é o guarda de Israel, Ele me protege, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, eu estou habitando, escondido, à sombra do Onipotente, por isso Ele me protege com escudo e pavê, Ele me guarda de todo mal, da seta que voa de dia e de noite, eu estou guardado e protegido, eu sou amado do Senhor. Essa paz não pode ser roubada do seu coração. Você percebeu que a paz está indo embora? Fala para o seu coração bem baixinho, fala para ele, ó meu coração, não se turbe, porque o meu Deus está no controle. Dê ordem ao seu coração, não se turbe o meu coração. Eu não aceito que eu viva estressado, eu não aceito que eu viva angustiado, com medo. Ser forte e corajoso. Tome posse da palavra de Deus. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Fiz uma pesquisa essa semana, estava preparando esses bolsos. São 18 milhões de brasileiros atestados com ansiedade. O número menor com o síndrome do pânico. Algumas chegam a ter depressões também, um número grande. Aí eu, por curiosidade, fui pesquisar qual que era o país que mais tinha acesso à rede social. Sabe qual é? Não é o Brasil, está em segundo lugar. É a Índia. Mas a Índia tem 1,5 bilhão de pessoas. O Brasil está em segundo lugar. Então presta atenção, talvez um gosto está ligado com a outra. Mas nós somos um povo muito ansioso. Um povo que não consegue descansar. Eu falo isso porque eu também sou tentado nessas áreas. Muitas vezes meu coração, ele palpita mais, dá aquele frio na barriga, por situações nas nossas vidas. Mas quando acontece isso, é como uma sirene que toca na minha mente. Manda seu coração ficar tranquilo. Não há o que se preocupar. Lance sobre Deus todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Lá em Salmos diz: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu espero em Deus. Aquietai-vos e sabeis que Ele é o Senhor. Essa é uma promessa para a sua vida, meu querido. É uma promessa para tomar posse. Deus te deu paz. Não ande atribulado, não ande angustiado, não ande ansioso. O Senhor é a sua shalom. Shalom é muito mais que paz, é um bem-estar, é um estado de espírito elevado. É algo que não dá para explicar em uma palavra. Para possuir a terra, é preciso ter um coração tranquilo. E também é preciso meditar nessa palavra. No mesmo capítulo, o Senhor diz para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita. Fala comigo, medita. Fala mais alto, fala medita. Medita nele dia e de noite. Dia e de noite. Dia e de noite. Você vai meditar na palavra de Deus. Quer tomar posse do território? Quer tomar posse da paz, da prosperidade, da saúde, do casamento abençoado? Quer tomar posse das promessas de Deus? Medita. O que é meditar? Meditar não é aquele yoga, né? Que você para, respira fundo, né? No Apple Watch às vezes não, eu não tenho Apple Watch, mas eu sei, eu fiz assim, não sei porquê, profetizando às vezes, né? Tomando posse, mas no Apple Watch tem uma função de te lembrar de respirar. Olha onde nós chegamos. Te lembrar de respirar, porque você está tão ansioso, tão angustiado, aí você programa ele para de tempo em tempo ele vibra. E conforme ele vibra, você puxa, aí ele fica vibrando, aí quando ele solta, você solta também. Pode ajudar você em algum momento, mas eu vou te falar, isso não sustenta a sua vida. A paz que você tem não depende de um relógio, amém, irmãos? Nem de um Rolex, nem de um Patek Philippe no seu pulso. A paz que você tem já foi liberada para você. Mas para você ter isso, tem que meditar. O que é meditar? Não é respiração. Meditar não é ficar esvaziando a sua mente
no monte budista, lá na Indonésia. Meditar, a palavra aqui, ou no original, ela quer dizer hagar, que quer dizer sussurrar, ou até rosnar, sussurrar. Ou seja, você tem que sussurrar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, rosnar a palavra de Deus, de dia e de noite. Todo dia escolha um versículo para sussurrar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está andando no carro, dirigindo, um cara te fecha no trânsito. O Senhor é meu pastor e não me faltará paciência para buzinar. O Senhor é meu pastor e não me faltará dinheiro. O Senhor é meu pastor e não me faltará saúde, não me faltará paz, não me faltará amor, não me faltará nada, porque o Senhor é o meu pastor. Tem versículos que você consegue decorar muito fácil, e quando você medita, você toma posse. Assim como serão os meus dias, assim será a minha força. Não importa quão velho eu esteja, eu sou uma pessoa forte, porque os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu sou forte, eu tenho vigor, o Senhor renova a minha força, o Senhor renova o meu vigor, porque Ele é a minha força. Mas tem que sussurrar. Eu quero te desafiar a essa semana, escolher um versículo para sussurrar, para falar ele. Ninguém precisa ouvir, é só você e o Senhor. Mas enquanto você medita, tudo o que você fizer você irá prosperar e será bem sucedido. Não sei o que falo isso, o próprio texto diz, Josué capítulo 1 verso 8: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Essa é a promessa de Deus, mas tem que meditar na palavra do Senhor. Sou muito preocupado com crentes que não leem a Bíblia, que não gostam de ler a Bíblia. Às vezes no começo, vai ter que ser disciplina mesmo. Tem que pegar ali um capítulo e ler. Leia um capítulo por dia. Pastor, eu não consigo. Pega um versículo então. Aqueles aplicativos que manda uma notificação de um versículo. Pega aquele versículo e medita nele. Leia a Bíblia, irmãos. Nós somos o povo do livro. Amém? Nós somos o povo que domina esse livro. Esse é o livro que vai nos levar a herdar a nossa promessa. Tem um texto, uma história, ainda no livro de Josué, porque estavam tomando posse das cidades que Deus havia liberado para eles. Está lá em Josué capítulo 15, verso 16, que Caleb, ele fez uma proposta para os homens do povo de Israel. Ele falou, diz Caleb, a quem derrotar Kiriat Sefer, eu vou dar a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta quando se foi a Otiniel, insistiu com ele, para que pedisse um campo ao pai dela, e ela peou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, o que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então Caleb aqui já era um homem de 85 anos, mas ele falava que a sua força era como dos 40, porque ele era renovado. Ele entendeu a promessa, que quanto mais velho, mais forte ele ficaria. Amém, irmãos? Deus está falando muito comigo esses dias, a respeito de saúde. Talvez eu fale mais sobre isso com você, que é uma promessa do Senhor para a sua vida. Amém? Assim como serão os seus dias, será também a sua força, em nome de Jesus. E aí, ele fala o seguinte, olha, quem tomar posse de Kiriat Sefer, eu vou dar a minha filha Axa como noiva. Otiniel, né, quer dizer, leão de Deus, o nome dele, ele já deu um pulo lá na frente, de ver essa mulher muito bonita, muito disputada. Eu conquisto. Ele foi lá e conquistou. Mas tudo na Bíblia tem um significado. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11,
que as coisas do Velho Testamento, elas são tipologias, são sombras do Novo Testamento. O Novo está escondido dentro do Velho Testamento. Muitas coisas que você lê no Novo Testamento, elas são de modo geral, mas os detalhes da obra da Nova Aliança está dentro do Velho Testamento. A palavra Kiriat Sefer quer dizer literalmente cidade do livro. Cidade do livro. Ou seja, quem conquistar o livro, quem tomar posse da cidade do livro, eu vou dar a minha filha Axa por sua mulher. E a palavra Axa quer dizer tornozeleira ou tornozelo. E tudo tem a ver com pé na Bíblia, tem a ver com tomar posse. Você vai receber a posse das bênçãos da sua vida quando você tomar posse da cidade do livro. Amém? O que é a cidade do livro? É a Bíblia. Na Bíblia existem muitos livros, é uma cidade inteira de livros, para que você tome posse dela. Depois que Otiniel tomou posse do livro, ele mudou o nome dela para Debir. E a palavra Debir quer dizer oráculos de Deus, ou seja, a revelação, o rema do Senhor. Primeiro, antes de você ter a revelação das suas promessas, da herança de Deus na Bíblia, você tem que primeiro devorá-la, conquistá-la, ler, tomar posse. E aí o Senhor vai trazer então para você o que? Revelação. E quando tiver revelação, Deus vai liberar para você fontes superiores e fontes inferiores. Fonte na Bíblia é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. As fontes superiores nos falam de algo que vem sobre você. Tem duas unções do Espírito na Bíblia. Uma é a que mora em você. Você é a habitação do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Mas existe uma unção que vem sobre você. Por isso o Senhor falou: o Espírito está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Você já é cheio, mas existe uma unção que vem sobre você para um trabalho específico. Amém, irmãos? Então conquiste essa cidade, conquiste essas fontes, leia a palavra, pegue ali Kiriat Sefer, a cidade do livro, transforme ela em Debir, oráculos de Deus, para que haja revelação, e você conquiste Axa, que são as posses da sua herança. Amém? Eu quero encerrar falando de dois inimigos, que eles tiveram que conquistar. O povo de Israel teve que conquistar. São vários, são muitos. Não dá para falar de todos aqui. Mas os dois primeiros que eles tiveram que conquistar foram os filisteus e os jesuritas. Filisteus e jesuritas. Está lá em Josué capítulo 13, verso 2. Depois o Senhor fala para Josué: ainda há muita terra para conquistar. Ele fala para Josué: esta é a terra que ainda não foi conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur. Para tomarmos posse por inteiro das promessas do Senhor, é preciso conquistar a terra dos filisteus e a terra dos jesuritas. O que isso quer dizer, pastor? Lembra que eu falei para você? Nada na Bíblia é por acaso. Os nomes têm significados. Os nomes, os números, os montes, os rios, tudo tem significado. A palavra filisteu, ela quer dizer charfundado, rolado no pó ou nas cinzas. E naquela época, você fazer isso era um sinal de autocondenação. Quando alguém pecava muito e se sentia condenado, sentia alguém muito sujo, ela colocava um pano, um saco de cinzas, e ela se deitava nas cinzas ou no pó e jogava sobre a sua cabeça. Aquilo era um sinal de condenação, autocondenação. O que isso quer dizer para nós hoje? Sabe, tem muito crente que não recebe as suas heranças, porque ele se autocondena. Ele é cheio de condenação. Ele nasceu de novo, ele é crente, mas ele se sente alguém muito errado, muito falho. Ele libera palavras como: eu não consigo fazer nada, tudo que eu faço dá errado, eu sou um miserável, eu não consigo avançar,
eu sou muito falho, eu sou... Várias coisas que ele fala sobre ele mesmo. Isso é o que? Autocondenação. Mas a Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, amém? Então não há mais condenação para você. Mas tem muito crente que ele esquece a obra de Cristo e fica jogando pó na sua cabeça. Ele não conquistou os filisteus ainda. Ele vive uma vida de autocomiseração. Filisteu eram os maiores inimigos do povo de Israel. E eles tinham heróis. E o mais famoso na Bíblia, alguém lembra quem que era? Que enfrentou Davi? Era um gigante, 6 dedos, Golias. Golias era filisteu. E ele era um soldado, um gigante, né, da Filisteia. E qual que era a maneira que ele afrontava o povo de Israel? Zombando, condenando, mostrando a sua pequenez, a sua fraqueza de Davi. Porque é isso que o inimigo faz. O inimigo, ele não tem mais armas contra você. O nome Golias quer dizer exilado, despojado. E lá em Colossenses 2,15 fala que o Senhor despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor venceu o diabo na cruz, tirou as armas dele contra você. O diabo não pode tocar em você, o diabo não pode matar você, o diabo não pode enfrentar você. Amém? O que ele faz então? Como Golias, ele começa a colocar em você, na sua boca, palavras de autocondenação. Ele usa aquela verdade bíblica que a morte habita no poder da língua e faz você se autocondenar. Tem algum bichinho aqui. É libélula ainda? Rapaz, tá gostando do culto ela. Virou crente. Então olha para cá. Ele fica falando: eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, eu não prospero, eu não consigo ser fiel, eu não consigo amar a Deus, eu não consigo ser crente, eu não consigo nada. Mas ele não entende que o diabo está usando isso para fazer ele rolar no pó. E eu vou te falar algo da parte de Deus. Quando você faz isso, você se torna comida para o diabo. Comida para o diabo. Qual que foi a maldição da serpente? Que ela ia rastejar e comer do pó da terra. Você já viu cobra comendo terra, comendo pó? Não tem. Porque isso aqui é espiritual. O pó nos fala dessa condenação. O diabo se alimenta da sua condenação. Por isso que ela sai de uma serpente para um dragão em Apocalipse. Então, entenda algo: quanto mais você se condena, mais você está alimentando o diabo. Porque quando você se condena, você menospreza o que Cristo fez por você na cruz. Você é tudo que a Bíblia diz que você é. Fala comigo: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Esse é o sentimento que você tem que ter. Em Cristo Jesus, você é vencedor. Em Cristo Jesus, você é alguém vitorioso. Em Cristo, você é mais que vencedor. Amém, irmãos? Davi venceu Golias sabendo que ele era amado. O nome Davi quer dizer amado. Amado. O nome Golias quer dizer exilado. Por isso, quando o filisteu vier te acusar, condenar, lembre-se que você é amado de Deus. E quando você é amado, você vence a condenação do diabo. Amém? E os jesurritas, quando o Senhor manda conquistar Jesus, o nome Jesus quer dizer orgulhoso, olhar de cima, observador, orgulhoso. A equipe de louvor pode subir, já estou encerrando. Jesus é um outro problema para alcançar as promessas de Deus, mas é o oposto. Um é condenação: eu não presto, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Filisteu. O outro é Jesus. Jesus é olhar altivo: eu sou bom, eu
sou demais, eu me considero melhor que o outro. São dois espíritos que não vêm de Deus e que vai tirar a sua herança. Qual é o problema dos dois espíritos, Filisteu e Jesus? É que os dois não olham para Jesus. Um cara que está se sentindo autocondenado, ele está olhando para quem? Para si. Eu não presto, eu não sou nada. Ele vai diminuindo até cair no chão. Eu. E o orgulhoso? Eu sou bom, eu sou demais. Pastor, pode contar comigo, eu faço o que o senhor mandar. Eu sou fera, eu. O olho dele está nele. Quando você prega sobre Jesus, o seu olho está em Jesus. Quando que você recebe herança? Quando os seus olhos estão fixados no Senhor Jesus. Como é que Pedro andou sobre as águas? Olhando para Jesus. Quando ele olhou para si, para as circunstâncias, ele começou a afundar. Quando um pastor prega sobre você, o que está fazendo? Tem que melhorar de vida. Esses dias eu ouvi uma pregação que o tema era: o problema está em você. Falei, misericórdia. Eu já sei disso, mas eu não quero ouvir sobre isso. Vamos falar de Jesus. Quanto mais apontamos Jesus, mais você olha para Jesus. Quanto mais você olha para Jesus, com os nossos rostos desvendados, contemplando a face de Deus, somos transformados de glória em glória. Olha para o Senhor, não olha para si, não seja orgulhoso, não pense, se eu estivesse lá pregando, eu pregaria melhor, se eu estivesse no louvor, eu cantaria melhor, se eu estivesse fazendo tal coisa, eu faria melhor. E normalmente quem fala isso, não faz nada. Cuidado com esse espírito orgulhoso, de crítica, de superioridade. Nós não somos melhor que ninguém. Esses dias, um pastor famoso, ele era famoso por quê? Por falar mal de igrejas. Eu não gostava dele, mas aparecia para mim, de vez em quando, os rios dele, falando mal, falou até da videira. Encontro com Deus é uma lavagem cerebral, e que célula é um negócio de crescimento, e que o cursão é não sei o que, falando mal de todas as igrejas. A única que prestava era dele, muito superior. Aí agora descobriu que estava em adultério, há 18 anos, com uma discípula, e o marido dela expôs ele na internet. Olha que vergonha. Se eu te falo, todo mundo que é muito moralista e exige demais isso de alguém, tome cuidado com essas coisas. Não ache que você é melhor que ninguém. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nunca fale mal da igreja do Senhor, amém, irmãos? A igreja tem falha, é claro que tem, você está nela, aleluia. E eu também. Se você achar uma igreja perfeita, não vá para lá, senão você vai estragar ela, aleluia. Não existe, é claro que tem, mas Jesus ama com os defeitos. E eu também amo a igreja. Cuidado, não toque, porque é muito vergonhoso. E quando você é essa pessoa orgulhosa, moralista, que só acusa os outros e tira a trava dos seus olhos, no momento que você cai, as pessoas dificilmente vão acolhê-las, elas vão apedrejar. Quando você é gracioso e cai, as pessoas te abraçam, te ajudam. Quando você é altivo e cai, as pessoas te condenam mais ainda, porque é o ambiente que você gerou aonde você estava. Eu oro para que esse pastor seja restaurado. Mas eu vou te falar algo: não brinque com o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os pecados. Tome cuidado com isso na sua vida. Fica de pé. Você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo falar sobre esses problemas no meio da igreja. No verso 16, ele fala o seguinte, Coríntios 12, verso 16, Coríntios, não Crônicas.
Está falando sobre os membros do corpo de Cristo. E no verso 16 ele vai falar, o ouvido ele diz, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo. Olha a síndrome do filisteu, condenação. Ai, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada, então eu nem sou do corpo de Cristo. É a síndrome do filisteu. Mas lá no verso 21, tem a síndrome do jesurita, que ele fala o quê? Os olhos falam para a mão, não precisamos de ti. Nem podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Orgulho. 2 problemas para se alcançar as promessas: a autocondenação, ele já levou na cruz, e o orgulho, você se achar melhor do que os outros. Nunca pense isso. Para possuir é preciso conquistar o livro, meditar e vencer os nossos inimigos, os filisteus e os jesuritas. Amém, irmãos? Feche seus olhos.